Olá pessoal, estamos aqui começando então a nossa quarta aula sobre gestão ambiental, tá bem? Falamos aí na nossa última aula bastante a respeito das responsabilidades, não é? Das ações penais, civis, administrativas, né? Todos esses processos, enfim. Vamos aprofundar aqui um pouco mais a questão sobre crimes ambientais a partir daqui, né? Não é? Dessa quarta aula. Conforme a própria lei, que já falamos aí, já vimos bastante a respeito dela, a 9.605 aí de 98, temos nela aí a seção 1, né, que trata os crimes contra a fauna, não é? Por exemplo, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar as espécies da fauna silvestre, né, aí, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, ok? Licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, né, desacordo com a sua licença de operação. Se você fizer qualquer tipo, né, de ação que envolva aí esses verbos, né, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar em desacordo, né, enfim, você estará cometendo um crime contra a fauna, tá bem? Temos aí os crimes contra a flora, não é? Por exemplo, aí receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da licença do vendedor ou outorga pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final do beneficiamento, ok? Então, qualquer tipo de recepção, né, de aquisição para fins comerciais ou industriais aí de madeira, lenha, carvão, tem que ter aí documentação, né, que acompanhe o produto até o final do beneficiamento, perdão, e a licença, né, se o vendedor daquela madeira, daquele carvão, daquela lenha, ele tem autorização, né, da autoridade competente, ok? Não podemos comprar material de qualquer lugar. Isso também fica caracterizado aí como crime, ok? Na seção 3, ela trata da poluição e outros crimes ambientais, né? Temos aí como exemplo, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ok? Ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, tá bem? Então, qualquer tipo de poluição aí que possa causar mortandade de animais, que possa causar danos à saúde humana, qualquer tipo de atividade, não é? Se ela não está regulada, não foi constituído licença, e é óbvio que se for uma atividade que causa mortandade ou problema à saúde, ela não será autorizada, você não conseguirá licença, ok? Portanto, é um crime. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, ok? Perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos termos nos seus regulamentos, ok? Então, assim, qualquer tipo de produto químico, produto tóxico, substâncias, né? Você precisa de uma autorização para qualquer um desses verbos aqui, ok? Dessas ações, né? Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar ou guardar. Para tudo isso você tem que ter licença para realizar esse tipo de operação. Se você não tiver licença e a substância for considerada tóxica, perigosa, nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, você estará cometendo um crime, ok? Seção
4, não é? Passamos a 3, vamos à seção 4. Da poluição e outros... Ah, não, perdão, isso aqui é só continuação, né? Estamos ainda falando de poluição, tá bem? Construir, reformar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimento, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, ok? Então, da mesma forma como todos os verbos anteriores lá são crime, aqui também, se você construir, reformar, ampliar, em qualquer parte do território, aí, estabelecimento, obras, né, que sejam aí, potencialmente poluidores, né, e qualquer obra civil, ela tem um potencial poluidor, não é? Porque você tem aí os restos da obra, você tem areia, pedra, você tem uma série de produtos aí na construção civil que com certeza causam algum tipo de degradação, ou no solo, ou nas águas, enfim. Para tudo isso também você precisa de licença, né? Autorização dos órgãos ambientais, né? Conseguido lá nos órgãos competentes, né? Do CISNAMA, seja municipal, estadual ou federal, ok? Muito bom. Agora sim a seção 4, né? Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, ok? Por exemplo, promover construção em solo não edificável, não é? Ou no seu entorno. Isso lá no plano do municipal, né? Isso foi estabelecido, ok? Assim como quais são as áreas edificáveis ou não, né? E no seu terreno, quando você vai construir, a própria planta, a própria autorização, a licença prévia, não é? Ela já estabelece onde pode e onde não pode, onde é edificável e onde não é, ok? Assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, ok? Sem autorização da autoridade competente ou desacordo com a concedida. Eu concedo, né, a autoridade concede uma licença para você construir numa determinada parte do seu terreno, por algum motivo, né, desses aqui, paisagístico, ecológico, artístico, enfim, não é? E por algum motivo você vai lá e ultrapassa os limites, né, que estão em desacordo com a lei, ok? Assim sendo, você também estará cometendo um crime, ok? E todas aquelas penas que nós falamos lá, processos administrativo, civil e penal, eles serão aplicados a você, ok? A você que, se porventura, né, estiver cometendo um crime, né, desses aqui que estão descritos como exemplos aqui, tá bem? Na seção 5, ele trata dos crimes contra a administração ambiental, né? Todos aqueles que fazem parte do CISNAMA lá. Conceder, né, por exemplo, aí ao funcionário público autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende do auto autorizativo do poder público, não é? Então, se o funcionário público conceder aí uma autorização ou permissão que estiver em desacordo, né, com as normas, né, do ambiente, com a atividade ou com com o ato, né, a devida aprovação do ato autorizativo pelo poder público, não é? Às vezes esse ato ele depende de autorização legislativa e de autorização também do poder executivo, ok? Do poder legislativo e do poder executivo. Então, se o funcionário público não observar esse processo legal, ele também estará cometendo um crime, ok? E em alguns casos aí os crimes de funcionários públicos eles têm aí alguns agravantes, né? O funcionário público normalmente responde em dobro, né? Por um ato lesivo aí
a regra, né? Aquilo que está estabelecido em lei para funcionários públicos, tá bem? Em síntese, né? O que é obrigatório a todos, né? Precisamos licenciar, tirar todas as licenças, ok? De acordo com os regulamentos, atender às condições, né, das licenças ambientais, todas aquelas condicionantes, quando falamos de licença prévia, licença de instalação, quando falamos de licença de operação, não é? Plano ambiental, estudos ambientais, relatórios ambientais, enfim, tudo isso é obrigatório por todos, ok? O que é proibido, não é? A todos, poluir, degradar, instalar e funcionar sem licença. Então, todos estão proibidos, né? De acordo com a lei ambiental, em síntese, a realizar qualquer tipo dessas atividades sem a devida licença. Quais são as sanções, não é? As penas, não é? Temos multas, temos embargo ou interdição, suspensão das atividades e até mesmo a privação da liberdade, né? Seja detenção ou reclusão, ok? E tudo isso, né, essas multas, elas decorrem pelo devido processo legal. Nós temos aí processos administrativos, tem a ação popular, né, como falamos lá, é um documento constitucional, não é, que a própria população pode entrar, né, contra uma determinada ação que causar ali qualquer tipo de problemas à comunidade. Temos a ação civil pública, não é, que ela é movida direto, né, pelo poder público aí, o poder de polícia, e o processo por crime ambiental, não é? Então, todas essas sanções, elas são decorrentes desses processos. Todo mundo tem direito à defesa e o contraditório, conforme a Constituição estabelece, ok? Muito bom. Em síntese, tudo que vimos até agora está resumido aqui, ok? Muito bom. Vamos seguir então, abordando aqui agora assuntos sobre a proteção da fauna e da flora, ok? Gestão ambiental, gente, como a gente está vendo aqui, ela é baseada, não é, em legislação, ok? Então, sempre estamos apresentando alguns exemplos, algumas leis, né? Cada uma deve ser explorada de acordo com a atividade que a pessoa tem pretensão, não é? E ela é bastante abrangente, não é? O Brasil é reconhecido aí mundialmente como um país que tem um vasto, não é? Uma vasta legislação aí sobre o meio ambiente, ok? A aplicação disso tudo é que a gente às vezes tenha a dúvida, mas como a gente sabe que a corda sempre quebra do lado mais fraco, os empreendedores em geral têm que levar em conta tudo aquilo que estamos discutindo aqui e essa legislação que estamos aqui apresentando, tá bem? Então, nessa lei aqui, a 4.771, né, que é basicamente o Código Florestal, ele estabelece aí a preservação das áreas, né, de o que é área de preservação permanente, não é? Considerada aí áreas de APPs, né? APPs aí que são as áreas de preservação permanente, né? E espécies especialmente protegidas também, não é? Esse Código Florestal aí, ele trata, né, dessas áreas, o que é cada área, onde está, como cada uma é regulada, também. Tudo aquilo que é reserva legal, não é? Onde o uso sustentável pode ser até permitido, não é? Dependendo do que estamos falando, né? Temos aí a SNUC, né? Unidades de Conservação e Compensação Ambiental, ok? Já falamos bastante sobre compensação e também aqui é um resumo, né? Tudo isso está dentro do Código Florestal, tá bem? Todas as exigências legais para a realização de qualquer tipo de desmatamento ou supressões de vegetação.
Também estão lá as autorizações dos órgãos ambientais, né, para árvores isoladas, né, queima, as próprias queimas, né, que o IBAMA estabelece aí as épocas, onde, como e fazer, não é, o que é permitido, o que não é, enfim. Exigências legais para comercialização de produtos ou sobre produtos florestais, não é? Todos os cadastros lá, como o cadastro técnico, por exemplo, e outros cadastros mais aí, tá? Para importação, exportação, enfim, qualquer tipo de cadastro fitossanitário, né? Para exterminação de pragas, por exemplo, na importação e exportação, quando você importa e vem uma embalagem de madeira, por exemplo, todo tipo de lei que abrange esse tipo de comércio, esse tipo de ação, ok? Então tudo isso tem que ser levado em consideração também. Então toda a proteção da fauna e da flora estão aí discriminadas, né, dentro dessa lei, dentro do Código Florestal, né? O que é área de preservação permanente, o que é reserva legal, o que é unidade de conservação e compensação ambiental, autorizações, né, para árvores isoladas ou desmatamento, todos os cadastros, exigências, né, para qualquer tipo de produto ou subproduto florestal, seja ele para comercialização interna ou para comercialização externa, né, importação e exportação, ok? Muito bom. Falando sobre isso, nós vamos começar a tratar, não é, de famílias de produtos, ok? Vamos falar aí de vários tipos de famílias de produtos dentro das nossas explicações aqui, para ser o mais abrangente possível, né? Tem aí, temos vários segmentos para se atuar e vamos destacar aqui aqueles mais importantes, aqueles que conseguimos, que a lei é bastante abrangente, ok? Por exemplo, né, vamos falar aí de produtos químicos. Segundo o decreto 2657 de 98, né, a conversão da Organização Internacional do Trabalho, né, número 170, ele trata aí da segurança da utilização de produtos químicos no trabalho, né? Então, por exemplo, a adoção de todas as medidas necessárias para minimizar ou eliminar os riscos com produtos químicos, ok? Então, quem trata com produto químico tem lá todas as medidas que devem ser tomadas, né, para minimizar ou eliminar qualquer tipo de risco, ok? Risco com quem está tratando com o material, risco de contaminação, né, do meio ambiente, enfim, risco com as pessoas, né, com os seres humanos. As embalagens devem ser devidamente segregadas e ter a devida destinação final, de modo a não causar danos à saúde e ao meio ambiente. Então, sempre que temos um produto químico, até mesmo nas nossas casas, nós temos que ter esse cuidado, tá bem? Porque nas empresas já é de alguma forma exigido aí uma logística reversa, né, para que essas embalagens elas retornem, sejam separadas, né, segregadas e tenham uma destinação final, não é? Há empresas aí que tratam essas embalagens para o reuso ou a reutilização do material que está lá composto nelas, ou até mesmo, né, como veremos aí mais adiante, a destruição, né, incineração ou moer, enfim, reaproveitar tudo aquilo que é possível. Então, toda embalagem que detém produto químico, ela tem uma norma, ela tem uma regra, como ela deve seguir, ok? Os treinamentos dos trabalhadores, né? Treinamento contínuo sobre a utilização segura dos produtos químicos no trabalho, tá bem? Então, em relação a produtos químicos, né, no trabalho, algumas ações que devem ser tomadas aqui, tá bem? Continuando ainda, né, sobre essas ações, os produtos químicos devem ser devidamente rotulados e identificados. Qualquer produto químico em qualquer parte da cadeia, ok?
seja em produção, seja semi-produzido, semi-elaborado, seja produto acabado, esteja à venda, ou quando comprou, ou no almoxarifado, ou no depósito de acabados, ou no veículo, ou na estante que está lá vendendo, né, na gôndola, aonde estiver, esse material deve estar devidamente rotulado e identificado, ok? Os produtos perigosos devem ser fornecidos com ficha de segurança, né? A FISP aí, né, que que contém informações essenciais, detalhadas sobre a identificação, fornecedor, a classificação daquele material, né, a sua periculosidade, as medidas de precaução e os procedimentos de emergência. Essa FISP aqui, ela segue o produto, inclusive no transporte, ok? Vamos falar mais adiante, mas já falando aqui, qualquer tipo de produto perigoso, ele não pode ser transportado sem essa FISP, ok? Um sistema de contenção e impermeabilização do solo, isso é fundamental, não é? Principalmente para quem armazena, para quem produz, né? Para quem estoca produtos químicos, ok? Armazenamento de produtos químicos, proteção do solo e das coleções das águas subterrâneas. Isso é uma preocupação muito grande, porque se você polui as águas subterrâneas, imagina a extensão dessa poluição, não é? Ela é muito grande, então esse sistema de contenção e impermeabilização do solo para coletar, por exemplo, os armazéns, não é, que tem lá produtos químicos, eles têm que ter canaletas, essas canaletas têm que seguir para caixas de contenção, né, e de tratamento, enfim, tudo isso tem que ter, faz parte lá das licenças, né, licenças de instalação. Por isso, essas licenças, elas têm lá os estudos ambientais, as exigências para cada tipo de empreendimento ou atividade, ok? Também associado aí, né, a produtos químicos, nós temos aí agrotóxicos e afins, né, que normalmente são utilizados aí na agricultura, ok? Então tem uma outra lei ali, 7.802, que trata disso, né? O que são agrotóxicos e afins? Né? São os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, né? Destinados ao uso nos setores de produção, não é? Então, tudo aquilo que é utilizado para proteger a própria plantação ou a própria área de floresta ali de agentes nocivos, né, da própria natureza, não é? Seja para você utilizar, né, esses itens da fauna e da flora na produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, né, ambientais, ambientes urbanos, hídricos e industriais. Então existem agrotóxicos, né, ou afins, né, algo semelhante, para se utilizar em todos esses ambientes, na proteção das próprias florestas nativas ou plantadas ou outros ecossistemas, ok? Então qualquer tipo de material utilizado para ação, né, de preservar aí, de ação de seres vivos aí, considerados nocivos, é considerado um agrotóxico, ok? Aprofundando ainda, né, temos aí as obrigações dos prestadores de serviço de ampliação, né, de aplicação de agrotóxicos, perdão. Você às vezes contrata empresas que prestam serviço para a aplicação desses agrotóxicos nas fazendas, nas florestas, nos animais, não é? Enfim, tem que ter um cuidado aí sobre a devolução de embalagens também, né? Centrais de coletas licenciadas, conforme falamos aí, a questão da logística reversa nas embalagens, né, de produtos químicos e de agrotóxicos, ela tem que ter uma cadeia bastante bem evoluída, não é?
e os prestadores de serviço têm que seguir todas as obrigações a eles destinadas, ok? Um processo de tríplice lavagem, né, quando há aí a reutilização, né, o reuso tanto do material como da própria embalagem ainda inteira, não é? Para novos envases, enfim, tudo isso tem que ser muito bem seguido, né? E a tríplice lavagem, no caso de agrotóxicos, ela é lei, é recomendada, ok? Uso somente de produtos cadastrados e registrados no Ministério da Saúde, ok? Ou, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o MS e o MAPA. Não pode se criar, né, agrotóxicos aí a seu gosto, né? Você tem que utilizar apenas produtos cadastrados e registrados nos ministérios aí, né, da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ok? O receituário agronômico, né, emitido por profissional legalmente habilitado, exigível para produtos registrados no MAPA, né, no Ministério lá da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não é? Caracterizados como defensivos agrícolas, ok? Então, mais uma vez aqui reforçando, não pode simplesmente inventar alguns produtos aí, sair aplicando esses produtos, né? Eles têm que estar em acordo, né? Tem que estar aí dentro da lei, principalmente, não é? E definido aí pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como defensivos agrícolas e que podem ser utilizados para aquela atividade, não é? Seja fauna ou seja flora, tá bem? Muito bom. Com isso, finalizamos aqui então essa nossa quarta aula, ok? E voltamos na próxima aprofundando. Falamos aqui de produtos químicos, agrotóxicos e vamos abordar outros tipos de produtos aí, as suas exigências legais, tá bem? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.